Elias, boa noite. Com a apuração já definida na eleição da Turquia, não tem dúvida nenhuma que o presidente Erdogan conseguiu mais um mandato. Estará iniciando uma terceira década sobre a liderança daquele país já há bastante tempo e boa parte do que se viu no processo eleitoral, apesar de ter sido uma eleição livre, muitos dos observadores internacionais não consideram que foi uma eleição justa ou honesta diante o maciço peso que ele tem sobre o Estado turco e conduziu uma campanha um tanto quanto pesada contra a oposição, inclusive acusando de apoio a terrorista. Bem, agora o que a gente pode discutir é o que será desse novo mandato do Erdogan. A situação econômica não é nada boa do país, a gente já viu resultados nesse primeiro dia útil da moeda do país, a lira turca, desvalorizando pesadamente até, porque durante a campanha presidencial o Erdogan prometeu baixar ainda mais os juros, em total descompasso do que economistas clássicos sugerem, de um cenário de inflação, a elevação dos juros para conter as pressões de consumo e, portanto, de elevação do preço, ainda mais que a Turquia está inserida no cenário europeu das sanções contra a Rússia e toda a dificuldade que tem afetado mais pesadamente os países daquele continente do que outras áreas do mundo. Esse, inclusive, é um segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A proximidade do Erdogan à Rússia, especificamente do presidente russo Vladimir Putin, é um tema espinhento da relação da Turquia com os seus vizinhos, especificamente os parceiros da OTAN e os vizinhos da União Europeia. Todos parabenizaram ele pela eleição, mas vão pôr alguma pressão para uma posição, digamos, um pouco mais harmônica do que do bloco. Espera-se sim uma Turquia engajada na manutenção da paz, seja no Oriente Médio, seus vizinhos a leste e ao sul, tentando mediar conflitos, gerindo a situação de refugiados, especificamente dos sírios, em relação ao cenário internacional, mas houve promessa, inclusive, de devolução, de que mais de 1 milhão de sírios sejam devolvidos para o seu respectivo país. Isso pode lá ter alguma instabilidade. Outra coisa é a contínua mediação do fluxo entre o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo e aquela região ali da Ucrânia e Rússia, todo o fluxo de comércio por ali, sem contar as embarcações militares. Um terceiro tópico interessantíssimo a acompanhar no próximo mandato do Erdogan é a relação dele com a população minoritária do seu país. Não só a posição perante aqueles turcos que desejam um governo laico, sem ingerência da religião, sejam os curdos que vivem no leste do país, e inclusive representam um grupo oposicionista com um partido específico muito forte contra o governo dele há bastante tempo, e tem lá uma espécie de reivindicação de independência, somando território não só da Turquia, mas também do Irã e do Iraque. Bem, o fato é que a comunidade internacional agora, já tendo vencido a eleição, começam as tratativas diplomáticas para tentar frear qualquer ambição do Erdogan que seja prejudicial ao interesse dos demais países, mas lidando com os princípios da diplomacia e tendo que negociar com ele uma posição que seja mutuamente aceitável ou tolerável, até porque a Turquia é um país geograficamente muito importante para o mundo e tem essas conexões de significativo impacto.